A primeira coisa é senso de observação, né? Eu sempre fui muito curioso, eu falo isso, repito e não canso de repetir. Não adianta você imaginar que você vai conseguir tudo sozinho. Então você tem que primeiro usar como referência aqueles que já conseguiram o sucesso na vida. Independentemente disso, você tem que ter muita determinação. Você tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Para ter visão diferenciada das coisas, você tem que ter conhecimento. Então, tudo isso vai se somando. Você vai se autoalimentando, né, de conhecimento, você vai se autoalimentando de referências e você vai usar tudo isso a seu favor para enxergar alguma oportunidade que você possa investir seu tempo. Uma vez que a oportunidade chegou, você tem que ter determinação e vontade para não sucumbir nas primeiras dificuldades. E elas não são poucas. É muita dificuldade para enfrentar. Então, esse é um resumão, né? Entender que você não vai conseguir nada sozinho, você não sabe tudo. Então você tem que usar as referências para entender o que já foi feito e tentar fazer parecido. Não tem vergonha nenhuma nisso. Grandes homens fizeram grandes coisas. Você pode se espelhar nisso e tentar trazer para o teu lado esse tipo de referência. Conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai ter a visão. Eu só consigo enxergar a oportunidade do mercado, eu só consigo enxergar algo diferenciado se eu tiver um repertório dentro da minha cabeça suficientemente grande. Mas no começo a gente é jovem. Ok, mas dentro do limite que eu tenho na época, eu já me abastecia de informação o quanto eu poderia. E depois vem a determinação para não desistir nas primeiras dificuldades. O pai tinha uma construtora, na época, um imigrante húngaro que veio para o Brasil, chegou a ter uma grande construtora de obras pesadas, construiu Brasília, construiu metrô, construiu hidroelétricas, ele trabalhava mais para o governo, que foi uma miopia dele na época, porque você ficar dependente de um grande cliente só, que é um governo que é complexo, atrapalhou a vida dele. Quando meu pai começou a ter muita dificuldade e tal, eu estava me formando, e eu me formei em administração e não em engenharia como ele queria. E aí fui procurar o meu caminho, e achei a publicidade interessante, achei que o Brasil tinha muita TV, tinha um parque gráfico espetacular na época, Editora Abril, a Block na época, as TVs já, a TV Globo, todo. Nossa, esse país precisa de propaganda, e eu via que as agências eram criativas. Então eu resolvi entrar nesse meio e me associei na época a uma pessoa e montei a minha primeira agência. O preparo foi trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa gigantesca. Passei por todos os departamentos, era um leitor voraz das coisas. Na época não tinha internet para você se informar. Você imagina, para o jovem era muito mais difícil. Hoje em dia o jovem tem uma facilidade muito maior. E aí eu fui de peito aberto e resolvi entrar num setor que eu não entendia nada. Mas eu era um administrador, eu fui tentar administrar o negócio para depois virar homem de marketing com o tempo. É o que você falou, sem grande ansiedade, mas com muita vontade, né? Tava querendo acontecer. E deu certo. Eu tenho 9 negócios hoje. Aí eu perguntei outro dia, não vou aqui citar para qual deles, mas tem uma pessoa num dos negócios. Eu falei, qual é a tua prioridade? A minha prioridade é Deus, a minha família, depois o meu negócio. Eu falei, tamo perdido, né? Eu falei assim, não que a sua família tem que ser prioridade, Deus você pode deixar como também uma das suas prioridades, mas eu acho assim, primeiro o seu negócio. Por quê? Porque nessa fase de vida, depois as coisas vão se alterar. Você vai poder. E quando você se dedica ao seu negócio, você está se dedicando à sua família. Você vai trazer conforto para a sua família, você vai trazer, né, estabilidade para a sua família, uma vida mais bacana, mais digna. Então, o negócio também está correlacionado com família, porque é onde você vai poder pagar a melhor escola para o seu filho, onde você vai poder fazer uma série de coisas que o teu negócio está te proporcionando, entendeu? Então, vamos tentar inverter o eixo dessas prioridades e quem sabe nós vamos ter uma pessoa mais dedicada do que eu estou vendo que você quer ser. E a pessoa entendeu, né? O segredo para o empresário que está nos ouvindo é o seguinte, é tirar de cada pessoa, inclusive de você mesmo, o melhor que tem a dar para naquele ambiente, naquela empresa, naquele momento, naqueles problemas, e aí tentar resolvê-lo da melhor forma. E não é uma pessoa que tem toda a solução. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, quando lá atrás, no começo da nossa entrevista, eu estava falando, ninguém faz nada sozinho, não é só no contexto de quem está trabalhando para você, é nas referências de fora. Eu estou sempre olhando, quando eu perdi uma concorrência de publicidade, eu fazia questão de sentar com o cliente. Mas o que você quer falar com ele? Eu quero entender por que eu perdi. Com esta conversa, nós vamos crescer. Porque nós tínhamos certeza, nós íamos ganhar, com certeza que a gente é melhor. E não é, alguém foi melhor que a gente. Eu quero entender por que as pessoas foram melhor que a gente. E se teve um motivo plausível e que esse motivo realmente nos alimente de informação para a gente melhorar mais ainda. É uma constante busca pela excelência. No mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Entendeu? Então, assim, e não é fácil, porque tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem de uma forma dinâmica demais. Eu estou num papel onde eu estou com um senso de observação muito apurado, tenho tempo para analisar situações. Se eu sentar, se fosse o teu sócio, o teu negócio, você ia estar tocando brilhantemente o que você está fazendo, mas eu ia te trazer 3 ou 4 insights que encurtariam o seu caminho, provavelmente. Acho que conseguiria, se eu tivesse
analisando e dentro das reuniões, entendendo, você ia me trazer os problemas, nós íamos achar a solução juntos. Então, para mim, esse é o papel mais bacana. Eu sou quase que um consultor dos meus próprios sócios, dos meus negócios, como presidente do conselho. Então, tem uma palavra boa para eles e a decisão está nos executivos no dia a dia. Cara, você sabe que eu fazia uma coisa muito interessante também com o funcionário? Gozado, eu vou buscar essas coisas porque eu acho que essas coisas são dicas importantes para os nossos ouvintes aqui do seu podcast, quem está nos assistindo. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer de desligamento do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área tal vai ser mandado embora. Manda ele da minha sala. Olha, cara, primeiro te dizer que lamento, segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for tal. Eu queria uma contribuição sua, me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração, o emocional de ter perdido o emprego, mas o que é rico isso, cara? E as pessoas não fazem. Uau! Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado, ele nunca iria te dizer. Verdade. Entendeu? Então, e os caras, ele pode achar que é tempo perdido, não é. Não. Você não tem noção que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, na ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. Por algum motivo estavam saindo. Coisas que eu deixava de lado, que eu achava que não eram realmente verdade. Eu não gosto daquela coisa de fulanizando a história. Eu não quero saber que ele fale mal do chefe. Até pode falar alguma coisa, até vou registrar. Eu quero que fale da empresa como um todo. Por que onde você acha que não funciona? O que está pegando? O que você fazia que você acha que podia estar fazendo melhor? Quem estava te atrapalhando? Por quê? Tal? Tem um monte de perguntas que eu fazia. Isso me enriquecia uma barbaridade. O RH começou a entender. Falou, nossa, Roberto, até me ligava, fulano vai sair. Quer falar? Eu falei, quero falar. Todo mundo que vai sair, você vai me dizer, e eu quero, independentemente do cargo, vai sair o office boy, quero falar com ele.